Olá, Câncer, tudo bem? Cancerianos e cancerianas, sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa leitura é uma mensagem para vocês, Câncer, para saber como que as coisas estão indo, né? Um aconselhamento, trazendo também uma visão espiritual para vocês, tudo bem? A leitura para a semana já está no canal, vocês podem assisti-la para fazer aí um pós e contras dessa leitura com a leitura da semana, para ver se encaixa, tudo bem? Leitura, Câncer, coletiva. E por ser uma leitura coletiva, pode ocorrer de algumas mensagens não ressoar com vocês. Ok. Câncer. Por mais solitário ou que gere uma sensação de defesa, vocês precisam manter seus planos ou manter algo que é importante para vocês em segredo. Fala sobre silenciar-se diante a presença que está. Então, esse silêncio, ele tem seus pontos fortes em relação ao que precisa ser feito para manter as coisas seguras. Um silêncio que ajuda vocês a se reconectar com o espiritual. Um silêncio que pode ser frustrante quando não parte da sua pessoa, mas parte de um outro alguém. Então, é um período que vai dizer assim, Câncer, tem planos que você está traçando, tem atitudes que você pretende tomar? Silencie. Não compartilhe essas informações importantes com outras pessoas. Precisa se conectar com o seu espiritual, entender melhor o que está ocorrendo, seja em relação a sonhos que vocês estão tendo, seja em relação a como você está se sentindo. Medite, se volte para o silêncio, que é através do silêncio que você entende o que a espiritualidade está dizendo. Mas, se você estiver lidando com alguém que está se mostrando misterioso ou misteriosa, ou que está silenciando as suas emoções, isso pode ser ruim para vocês. Não há um sentimento, não há assim mais abusos. Não há nada que esteja oculto sob a sua visão, Câncer. Aqui é uma energia que diz assim, olha, essa pessoa em questão não tem poder mais sobre a sua energia. Ou esse sentimento que antes te tornava uma pessoa obcecada por algo ou temerosa por algo, esse sentimento ele já não domina mais você nesse momento. Então é como se vocês estivessem não sendo influenciados mais por isso. Isso pode às vezes representar o seu próprio carnal. Às vezes não ter consciência de controlar o que sente, os impulsos que tem. Só que isso não tem mais poder sobre vocês. Agora, se vocês estiverem lidando com uma energia de Capricórnio, Aquário, Libra ou Gêmeos, pode acontecer dessa pessoa assim, não está causando mais danos para vocês, por exemplo, pode ser uma pessoa que não esteja mais manipulando as coisas, pode ser uma pessoa que não esteja criando situações desnecessárias, mas é uma pessoa que está se auto-prejudicando pela maneira que age sobre si mesmo, sobre si mesma. Mas, Câncer, é importante vocês usarem da sua racionalidade. Pode acontecer de vocês estarem um pouco irrealistas ou irracionais com alguma questão. Por isso a necessidade do silêncio aqui. A necessidade de refletir sobre aquilo que sente, sobre aquilo que pretende trazer à tona. Porque tem alguma, sabe, a sensação assim, eu não tô tendo filtro, eu não tenho filtro mais para isso,
ou eu tô fora da minha realidade. A maneira como eu tô enxergando o mundo tá fora da minha realidade, ou a maneira ou as coisas que eu pretendo agora tá muito fora do meu alcance. Então eu preciso criar estratégias, eu preciso agir com inteligência na situação. Eu preciso usar mais a razão. Ou vocês podem estar tendo uma visão em relação a alguém de ar, Libra, Gêmeos ou Aquário, a visão que você tem sobre essa pessoa não condiz muito com a realidade de que de fato essa pessoa é. E é como se agir sempre por impulso ou agir sempre pelo calor das emoções não está sendo muito favorável. Eu tenho energia de Áries, Leão, Sagitário, Câncer, Peixes, Escorpião. Não há dúvidas, tá, Câncer? De fato, você já não não mente para si mesmos. Vocês não estão mentindo mais para si mesmos. Vocês têm uma visão muito clara. Não há dúvida sobre uma questão que machucava, uma questão que aborrecia, uma questão de algum tipo de trauma, algum tipo de abuso que estava ocorrendo aqui. Você já não tem mais dúvidas disso. Você vê e percebe isso claramente. Só que a maneira que você está respondendo a tudo isso pode ser uma maneira não muito inteligente de ser feito. Você não quer lidar com o peso ou o fardo da situação. Você não quer lidar com isso. Então, você vai tentar ir pelo lado mais fácil ou ir pelo caminho assim, ir pelo caminho mais fácil para tentar resolver essa situação. E não que você esteja errado ou errado em pensar em procurar formas ou métodos mais fáceis de resolver algo. Mas na verdade é que o mais fácil não está funcionando. Eu vou colocar um exemplo. Vamos dizer que você estava num trabalho e era um trabalho extremamente exaustivo, era um trabalho que a energia do ambiente era pesada, lidar com as pessoas era ruim, às vezes você sofria assédio do seu chefe. Falo assim sobre assédio profissional, não no sentido sexual, tudo bem? E você percebeu isso, você entendeu que a maneira como estavam agindo profissionalmente ali não era normal. Só que você tomou uma atitude de pedir demissão. Você pediu as contas. E aí você saiu do trabalho. Então, o método mais fácil de sair dessa situação foi ter pedido as contas. O método difícil seria se você procurasse, por exemplo, um sindicato, procurasse um advogado, né? Assim, procurasse seus direitos. Se você tentasse ser mandado embora, talvez esses eram os métodos mais difíceis. E você optou pelo método mais fácil, mas diz que o método mais fácil não era o método mais inteligente, porque isso poderia, no momento, ter te liberado de um peso, de um fardo, mas que possivelmente isso vai gerar outra consequência que não é uma das melhores, porque não foi a maneira mais inteligente de agir. E se vocês estiverem lidando com Libra, Gêmeos ou Aquário, eu sinto que, perdão, Áries, Leão, Sagitário, eu sinto que eles estão te cobrando alguma coisa, te pedindo alguma coisa aqui, porque eles trazem uma energia que fala assim: você precisa assumir sua responsabilidade, você precisa arcar com isso aqui. Não tem como eu arcar com isso sozinho ou sozinha. Se vocês estiverem lidando com energia de água, fala sobre desencontros
ou reuniões que não progridem, ou reuniões que geram muita discussão com essa energia. Então, para vocês entenderem, Câncer, se for a energia de vocês, vocês podem estar arrumando formas de desencontrar as pessoas. Por exemplo, de não estar no mesmo lugar que uma determinada pessoa, de estar evitando falar com uma pessoa, evitando a ligação de uma pessoa, evitando a visita dessa pessoa. Então, assim, houve uma. Você enxergou uma situação ruim, só que na hora de agir sobre essa situação, para você não ter que lidar com isso continuamente, você tomou uma atitude, se liberou de um peso, só que agora existem outras coisas que você precisa arcar. Então diz assim que o mais fácil aqui que você fez, pode ser que na hora que você decidiu você não considerou fácil, mas assim, dentro dos caminhos ou das opções era o fácil. Só que agora existe assim, pessoas te cobrando, ou certas evitações, discussões acontecendo por causa dessa atitude. Só que quando fala sobre silêncio, talvez você não precise comunicar para as pessoas como isso aconteceu, ou você não precise compartilhar essas informações de alguma forma. Aqui ficou alguma coisa marcada, alguma coisa registrada. Né? Quando eu peço um conselho do espiritual, o espiritual fala exatamente sobre algo que ficou marcado e registrado, e é como se você não pudesse liderar. Eu vou usar essa palavra para procurar ser mais simples o possível. É difícil ser o rei ou a rainha de um castelo de areia. É como se o espiritual estivesse falando isso. Você está tentando liderar uma coisa que já não funciona, eles dizem. Por isso que eu usei esse termo. É difícil ser um rei ou uma rainha de um castelo de areia, onde nada é fixo, nada é estável. E vocês podem estar tentando manter tentando manter algo, mesmo que isso ainda doa, ou tenha marcado você de alguma forma, você ainda está tentando manter uma coisa aqui que não se sustenta por muito tempo. Podem estar lidando com Áries ou Touro aqui. Talvez você precise manter algumas informações para que você tenha a possibilidade de construir essa estabilidade. Talvez o fato de você falar ou pronunciar as coisas antes faça com que as coisas não tenham uma certa durabilidade, tá, Câncer? Então é isso que eu tenho para vocês aqui. Obrigada. Que as suas almas sejam abençoadas. Se cuidem, Câncer. Tchau, tchau.